Bem-vindo, alunos, ao canal O Mundo dos Estudantes. Eu sou a Cristina e a aula de hoje será sobre artrite reumatoide. A artrite reumatoide, ela é uma doença inflamatória crônica que normalmente afeta as pequenas articulações das mãos e dos pés. Acaba interferindo no revestimento dessas articulações, causando um inchaço bem doloroso que pode resultar em erosão óssea e uma deformidade articular. A artrite reumatoide, ela é uma doença autoimune que faz com que o sistema imunológico da pessoa, do corpo, ataque os tecidos saudáveis por engano. Em alguns casos, ela pode afetar outros órgãos do corpo, tais como a pele, olhos, pulmões e também os vasos sanguíneos. Qualquer pessoa pode acabar desenvolvendo essa doença. Ela acomete cerca de 1% da população, e desde criança até idosos. Na infância, entre 2 e 15 anos, o quadro é chamado de artrite reumatoide juvenil. E na fase adulta, ela vai receber o nome de artrite reumatoide. Essa doença, ela costuma ocorrer com maior frequência entre as mulheres. Isso acontece por causa do fator hormonal, pois o estrogênio pode mexer com o sistema imune da mulher, sendo que ocorre essa doença em 3 mulheres para cada homem. Diferentes fatores podem causar essa doença, sendo que a carga genética passada de pai para filho pode conter genes que estão associados a essa artrite. Além dos fatores genéticos, a artrite reumatoide também pode estar associada a infecções virais e bacterianas, sendo que vírus e bactérias podem cair na corrente sanguínea e acabar desencadeando um desequilíbrio no nosso sistema imunológico, resultando assim num quadro de artrite reumatoide. Os sintomas principais dessa doença seriam dor nas articulações dos dedos, das mãos e pés, dor nas articulações dos joelhos e tornozelos, dor nas articulações dos cotovelos e ombros, dor na região do quadril, dor, inchaço e aumento da temperatura nas articulações, rigidez matinal, que pode durar horas, caroços firmes de tecido sob a pele dos braços, que são chamados de nódulos reumatoides, rigidez e dificuldade para movimentar certas articulações no período da manhã. A pessoa ainda pode apresentar fadiga, febre, perda de peso intencional. Os sinais e sintomas da artrite reumatoide, elas podem variar em termos de gravidade e também podem ser intermitentes, ou seja, podem aparecer e desaparecer em seguida. Períodos de maior atividade da doença são chamados de crises e alternam-se com períodos de remissão relativa, que quer dizer que quando o inchaço e a dor nas juntas, nas articulações, desaparecem ou ficam menos frequentes. Além disso, a inatividade da doença também pode ser percebida nos exames laboratoriais. Os primeiros sintomas, eles costumam se manifestar nas articulações, nas juntas, porque as juntas que ligam os dedos, as mãos e os dedos dos pés aos pés. Numa consulta médica, o médico ele irá examinar primeiramente as juntas, procurando inchaço, dores ou limitações na realização dos movimentos, E ele também vai verificar se esses membros estão quentes, pois esse é um fator que vai indicar se está ocorrendo uma inflamação no local. E um dos fatores de risco é o tabagismo, que pode facilitar e muito o desenvolvimento dessa doença. Um outro indício de artrite reumatoide é o número de articulações que são afetadas, pois a doença ela acaba afetando juntas em ambos os lados do corpo. E também é feito o exame físico, que vai revelar a presença de nódulos ou a presença de uma febre baixa.
É muito importante também a realização dos testes laboratoriais, né? Para o auxílio no diagnóstico da artrite reumatoide. São feitos através das amostras de sangue, com a intenção de encontrar os anticorpos anormais e também o grau de inflamação que está presente. Os principais exames pedidos pelos médicos são o VHS, que é a velocidade de hemossedimentação, e também a dosagem do PCR. O exame também de hemograma completo, que vai auxiliar e checar se o paciente está com anemia. Isso porque também é muito comum as pessoas apresentarem anemia durante a artrite reumatoide, pois as plaquetas aumentam devido à inflamação. Quando essa doença ela evolui, o corpo acaba produzindo autoanticorpos, proteínas do sangue que vão atacando aquele organismo. Para checar essa quantidade de autoanticorpos produzidos, é feito um exame chamado dosagem de fator reumatoide. Cerca de 80% dos pacientes com essa doença possuem essa proteína circulando no sangue. No entanto, vale lembrar que a ausência dessa proteína não exclui também a possibilidade de o paciente apresentar artrite reumatoide. Também são pedidas provas de atividade inflamatória. Essas análises vão englobar, juntamente com os exames de VHS e o PCR. Também, atualmente, podemos contar com o exame anti-CCP, que é um teste mais específico para checar a quantidade de inflamação presente no organismo. O médico também pode pedir exames de raio-x, ultrassonografia e até mesmo de ressonância magnética para verificar lesões nas juntas. No entanto, mesmo que esses exames de imagem não mostrem lesões nas juntas, o diagnóstico dessa doença não pode ser descartado. O tratamento vai depender das características do paciente e sua resposta imunológica, No momento de dizer qual será o tratamento do paciente, o médico, que no caso é o reumatologista, leva em consideração as articulações atingidas pela inflamação, o grau de inchaço presente e a intensidade da dor entre 0 e 10. Pode ser que esse tratamento pode incluir orientações não medicamentosas, Mas pode ser que o médico oriente o paciente a modificar a sua rotina, recomendando a prática de atividades físicas, fisioterapia e hábitos saudáveis. Mas a intervenção medicamentosa também pode fazer parte do tratamento. Nos casos mais graves, pode ocorrer uma substituição total da articulação. Normalmente ocorre no quadril e joelho, que são as articulações que mais frequentemente são substituídas em pessoas que apresentam essa doença. Essas estruturas danificadas são levadas para fora e uma articulação artificial ou prótese é colocada no lugar com os devidos cuidados, E dependendo de fatores como condição física da pessoa, o nível de atividade e peso corporal, a vida útil de uma articulação substituída pode ser mais de 20 anos. As pessoas que apresentam essa doença, elas são orientadas a comerem alimentos que são ricos em antioxidantes, podendo ajudar a controlar e reduzir a inflamação. Muitos deles fazem parte da chamada dieta mediterrânea, que enfatiza o peixe, legumes, frutas e azeite de oliva, entre outros alimentos saudáveis. Também é importante eliminar ou reduzir os alimentos processados e rápidos que alimentam a inflamação do nosso corpo. Então, ainda não existe uma cura para a artrite reumatoide, mas com o tratamento indicado, é possível ter o controle dos sintomas dessa doença. Quando a doença é descoberta precocemente, o tratamento ele ajuda a evitar danos adicionais às articulações, Por isso que devemos sempre cuidar do nosso corpo, seguir uma vida saudável, deixar de fumar para quem fuma, comer comidas saudáveis, com antioxidantes, para evitar esse tipo de doenças.
A fisioterapia e a prática de exercícios vão ajudar a corrigir e a prevenir a perda ou a limitação do movimento articular. A atrofia, né, a fraqueza muscular e a instabilidade das articulações afetadas. Os pacientes que apresentam essa doença, eles se beneficiam muito quando eles têm uma noite bem dormida, pois o organismo ele entra em equilíbrio e foge de problemas como estresse, gripes, resfriados ou alterações na pressão arterial. A qualidade do sono também é fundamental para o bom controle sintomático da doença. Entretanto, né, alguns portadores dessa doença podem sentir algumas dificuldades para dormir por conta das dores, ficando com o sono quebrado em várias partes ou então pegando no sono muito tarde. Para quem apresenta essa doença, deve-se manter um peso adequado, por diversos motivos, né? Porque o sobrepeso por si pode causar uma sobrecarga mecânica e acaba acelerando o processo de degeneração das articulações, contribuindo para a piora do quadro. A obesidade também pode favorecer problemas como hipertensão, diabetes e colesterol alto, que já são doenças comuns na pessoa com artrite, independentemente de seu peso. Além do mais, a artrite reumatoide, ela aumenta o risco de doenças do coração e a obesidade associada aumentaria ainda mais as chances de doenças neste paciente. Essa doença, ela pode provocar muitas complicações, né? Ela pode levar a alterações em todas as estruturas das articulações, como ossos, cartilagens, cápsula articular, nos tendões, ligamentos e músculos, que são os responsáveis pelo movimento articular. Dentre os fatores da artrite reumatoide que interferem nas atividades do dia a dia, podemos citar diversas alterações: deformações nas articulações dos membros afetados, um aumento do volume do punho com atrofia dos ossos, modificação da estrutura óssea dos joelhos, fazendo com que fiquem para dentro. Ela também é uma doença que não atinge só as articulações, mas também pode inflamar os vasos, os olhos, pulmões, coração e sistema nervoso, manifestações extra-articulares. A doença também pode acabar causando aumento do risco de osteoporose, isso porque os medicamentos à base de corticoide e a própria artrite podem causar uma descalcificação precoce do osso. Podem aparecer também outras complicações, como olhos e boca seca. As pessoas que têm essa doença são muito mais propensas a experimentar a síndrome de Sjögren, que é um distúrbio que diminui a quantidade de umidade em seus olhos e boca. Pode apresentar infecções. A doença em si e muitos dos medicamentos usados para combater a artrite podem prejudicar o sistema imunológico, levando ao aumento das infecções. Composição corporal anormal. A proporção de gordura em comparação com a massa magra é muitas vezes maior em pessoas que têm artrite reumatoide, mesmo em pessoas que têm um índice de massa corporal IMC normal. Pode aparecer a síndrome do túnel carpal, onde a inflamação pode comprimir o nervo, que serve a maior parte da mão e dos dedos. E a artrite reumatoide também afeta seus pulsos. Pode aparecer problemas cardíacos. A artrite reumatoide pode aumentar o risco de artérias endurecidas e bloqueadas, bem como a inflamação do saco que envolve o coração. Pode levar a uma doença pulmonar. Pessoas com essa doença têm um risco aumentado de inflamação e cicatrização dos tecidos pulmonares, o que pode levar a uma falta de ar progressiva. A artrite reumatoide, ela também aumenta o risco de linfoma, que é um tipo de câncer que se desenvolve no sistema linfático. Bom, alunos, a aula de hoje foi essa. Obrigada por assistir. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever para as próximas aulas, que eu vou continuar falando sobre outras doenças. Obrigada!